Olá, tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda à estreia de hoje. Hoje falaremos sobre a existência do anjo da guarda, do espírito guardião e também como fazer para se contactar com o seu anjo da guarda. Parte do conteúdo é extraído desse livro aqui, A Verdade sobre o Mundo Espiritual. Quem tiver interesse pode ler esse livro. Nesse livro você encontra o Manual do Outro Mundo, ou o Manual do Mundo Espiritual. Um livro muito interessante. Quem tem interesse sobre esse assunto de como é o mundo espiritual, o que acontece depois da morte, o que é o karma, o que é destino, você encontra as respostas neste livro. Vamos lá falar sobre a questão do significado do espírito guardião. Antes disso, vamos falar sobre a origem da nossa alma, como que tudo começou. A nossa alma, como nós somos filhos de Deus, a nossa alma ela é originada de Elcantari. Elcantari é a consciência criadora, o Deus Supremo, e ele é uma esfera de luz. A gente pode entender, como a gente está na terceira dimensão, é difícil entender totalmente quem é Elcantari, não tem como a gente entender, mas de maneira mais simples, mais visual, imagina uma esfera de luz imensa e a gente é uma parte dessa esfera de luz. Raramente o Sr. Elcantari desce ao planeta Terra. A gente está tendo agora uma chance única e muito rara de poder conhecer o Sr. Elcantari, e a gente é parte dessa consciência, a gente é uma parte dessa energia, como se fosse um corpo de energia. E a soma, isso seria o espírito, essa energia total. É como se fosse uma estrela do mar. A estrela do mar inteira, ela é o espírito, que é essa energia total que veio da luz de Elcantari. E existem partes do espírito que são as almas. Ou seja, como se cada alma fosse uma perna da estrela do mar. Todas as pernas da estrela do mar juntas somam e dão a estrela do mar, que é o espírito. Só que cada parte, cada perna é uma alma. Essa é a diferença entre alma e espírito. A parte que está encarnada hoje dos seus irmãos de alma, desse grupo de almas, é como se fosse uma perna da estrela do mar. Só que as outras pernas da estrela do mar, ou seja, as outras almas, estão lá no outro mundo. E uma dessas almas é o seu anjo da guarda. Essa que é a definição do anjo da guarda. E esse anjo da guarda, ele foi o seu irmão de alma que nasceu na encarnação anterior. Como ele veio na encarnação anterior, ele conhece um pouco melhor como é esse mundo e por isso ele tem condição de orientar você. Então, isso que é o anjo da guarda, esse é o significado da existência dele. Por que o anjo da guarda existe? Por que a gente precisa de o anjo da guarda? Será que a gente sempre teve anjo da guarda? Será que o anjo da guarda sempre foi necessário? A resposta para essa pergunta é não. Nem sempre o anjo da guarda foi necessário. No livro As Leis do Sol, que é esse livro aqui, que é a Bíblia da Rap Science, se você quer entender a Rap Science, leia esse livro, ele é a nossa Bíblia. Nesse livro, o Mestre Okal comenta que antigamente, nos primórdios da humanidade, a gente estava em sintonia com o mundo espiritual o tempo todo. Como a alma do ser humano era muito pura, ele estava em conexão constante com o mundo espiritual. Não havia a necessidade de um anjo da guarda. Você não precisava ter um anjo da guarda para se comunicar com outro mundo. Diretamente você já se comunicava com o mundo espiritual. Essa é a realidade da humanidade no início, nos primórdios. Há uns 100 milhões de anos, o que acontece? O inferno começou a ser criado. Aí, como foi o início do inferno? Tem um capítulo, uma seção de um capítulo do Leis do Sol que fala sobre os decadentes, fala sobre o Python. Aí você vai entender o início do inferno.
E o inferno começou a ser criado e os seres infernais começaram a provocar, a se alimentar dos pensamentos negativos das pessoas e provocar as pessoas a terem pensamentos negativos também. Eles faziam com que as pessoas começassem a ter pensamentos negativos. E como essa comunicação constante, havia essa comunicação constante com o outro mundo, como os maus espíritos começaram a influenciar as pessoas, essa ligação direta com o mundo espiritual teve que ser cortada. Por quê? Nessa conexão direta com outro mundo, o mau espírito entrava. Os seres infernais entravam e atrapalhavam as pessoas, possuíam elas, enfim. O mundo celestial fez um plano para que essa comunicação direta parasse. Ela tinha que ser cessada porque estava tendo muito caso de possessão espiritual. E após o surgimento do inferno e toda essa questão de parar a comunicação com outro mundo, o mundo celestial, os espíritos superiores, tomaram decisões, 3 decisões para que essa situação se resolvesse. Isso foi no início, quando o inferno começou a ser criado e esses seres infernais começaram a atrapalhar os seres habitantes aqui do plano terreno. 3 decisões. A primeira foi, como eu disse anteriormente, não haveria mais essa conexão com o mundo espiritual. Então isso foi cortado. A segunda decisão foi que toda pessoa teria um anjo da guarda, um espírito guardião. Essa foi a segunda decisão. E a terceira decisão dos espíritos superiores foi que, de tempos em tempos, o mundo celestial enviaria seres iluminados para orientar a humanidade. Essas 3 decisões elas permanecem até hoje e são diretrizes dos espíritos superiores. São diretrizes celestiais e elas estão sendo seguidas. Quem quiser mais detalhes, como foi comentado, leia o livro As Leis do Sol. Nesse livro você tem as explicações mais detalhadas. Esse é o primeiro ponto da nossa estreia de hoje, que é o motivo do anjo da guarda. Ele nem sempre existiu. Ele, nos primórdios da humanidade, quando a gente tinha essa conexão direta com outro mundo, quando a nossa mente era pura, não precisava ter um anjo da guarda. Você se comunicava naturalmente com o mundo espiritual. Com os decadentes, o início do inferno, isso foi cessado e houve essas 3 diretrizes: cortar conexão com o mundo espiritual, cada pessoa tem um anjo da guarda e, de tempos em tempos, o mundo espiritual enviar um iluminado para orientar a humanidade. Isso é um pouco da gênesis do planeta Terra e também do início do anjo da guarda. Falando sobre o anjo da guarda, no livro A Verdade sobre o Mundo Espiritual, perguntas são feitas ao Mestre Okawa e eu acredito que sejam perguntas que vocês tenham curiosidade também de saber. Uma pergunta é: por que continuo me sentindo infeliz apesar de ter um espírito guardião? Isso é por causa da lei da autorresponsabilidade. Apesar da gente ter um espírito guardião, ele não vai ficar orientando a gente o tempo todo. O nosso anjo da guarda, ele não vai ficar o dia inteiro enviando inspirações para a gente. Se uma pessoa está tendo pensamento negativo, é porque ela está escolhendo esses pensamentos negativos e ela precisa tomar a decisão de, primeiro, eliminar esses pensamentos e, em um segundo lugar, ter pensamentos positivos, ter uma mente correta. Então, não é que o anjo da guarda não ajuda a pessoa, é que existe a autorresponsabilidade e cada pessoa vai ter que escolher os pensamentos. O anjo da guarda pode ajudar, mas é a própria pessoa que tem que tomar a decisão de qual pensamento, qual padrão de pensamento que ela vai ter. Um outro ensinamento em relação a isso também é o ensinamento do livro O Verdadeiro Exorcista. Nesse livro o Mestre Okawa comenta que cabe ao iluminado mostrar a lua. Vai ver quem quer. Essa é uma analogia do budismo tradicional. Shakyamuni Buda dizia isso. Eu só mostro a lua.
vai ver a lua quem quiser. O nosso anjo da guarda também, ele pode te dar indicações, ele pode te dar inspirações, dicas, mas você vai ouvir essas dicas, essas inspirações, se você tomar a decisão de fazer isso. Ou seja, ele só vai mostrar a lua. A gente tem que tomar a decisão de olhar para ela. Uma analogia que explica bem essa relação com o nosso anjo da guarda é a analogia do instrutor de autoescola. Quando a gente vai tirar a carteira de motorista, o instrutor de autoescola ele fica do lado, mas ele não pega no volante e dirige para a gente. Ele tem lá os controles, o freio, o acelerador, o carro ele é adaptado, mas ele não pode dirigir o carro, porque a gente precisa aprender a dirigir. O nosso anjo da guarda também. A gente está aqui treinando a nossa alma. A gente está aqui se aprimorando espiritualmente. Por isso que ele não pode tomar a rédea da nossa vida. Ele pode ajudar, assim como o instrutor de escola também ajuda, mas ele não pode tomar decisão por nós. Cabe a cada um de nós tomar as decisões e também escolher o nosso padrão de pensamento e o nosso estilo de vida. O que a gente pode fazer é se sintonizar com as inspirações do nosso anjo da guarda. A gente deve ter uma disciplina espiritual, leitura dos livros, assistir às palestras, recitar o livro de orações da Rap Science. Tudo isso vai ajudar você a se sintonizar com o seu anjo da guarda. E então, sintonizado com o seu anjo da guarda, você vai começar a receber inspirações dele e vai ter um estilo de vida diferente. Mas cabe a cada um de nós, primeiro, se esforçar para levar um estilo de vida que possa gerar sintonia com o anjo da guarda e, em segundo lugar, ouvir essas inspirações e agir com base nelas. E o que é necessário para que a gente receba orientação de um espírito guardião? O espírito guardião, o nosso anjo da guarda, ele não é onipotente. Ele não sabe mais do que a gente. A diferença é que ele está numa dimensão mais elevada e ele consegue enxergar as situações de uma perspectiva mais alta. Por isso que ele consegue dar respostas para problemas que muitas vezes a gente não consegue resolver. É como se você tivesse parado no trânsito e tivesse alguém no quarto andar de um prédio. Quem está no quarto andar, ele enxerga lá na frente. Ele sabe qual rota é melhor, ele pode orientar você. O nosso anjo da guarda, pelo fato de estar numa dimensão mais elevada, ele pode orientar a gente, mas ele não é onipotente. Ele tem o mesmo nível de iluminação, porque ele é um irmão de alma, ele faz parte desse grupo de almas que formam um espírito. Então ele não tem uma iluminação maior necessariamente. Claro que tem variações dentro do mesmo grupo, mas o fundamental é que ele está num estágio, num andar acima, vamos dizer. Ele está lá em outra dimensão mais alta. Por isso que ele consegue orientar a gente. E é importante você se conectar com o seu anjo da guarda, porque a sua energia, ela aumenta. Esse é um ponto muito interessante da questão do anjo da guarda. Se você não tem uma disciplina espiritual, a sua energia espiritual ela fica reduzida, porque você não recebe a ajuda e a energia dos seus irmãos de alma. Porém, quando você pratica o aprimoramento espiritual, você recebe, em primeiro lugar, a ajuda e as orientações do seu anjo da guarda e dos espíritos guias da Rap Science também. Percebam que como que a sua energia ela aumenta com a sua disciplina espiritual. A sua energia ela aumenta muito quando você tem as orientações do seu anjo da guarda. Recitar, por exemplo, a oração ao espírito guardião e ao espírito guia é muito importante para você se sintonizar com o seu anjo da guarda. Disciplina espiritual é algo muito sério. Existe uma diferença tremenda, muito grande, entre uma pessoa que ela vive 5 anos recebendo orientação do mau espírito e 5 anos recebendo orientação do anjo da guarda dela. A vida dessas duas pessoas vai ser totalmente diferente em 5 anos. Por isso, recite as orações da Rap Science. Caso não tenha o livrinho, peça aqui no link do WhatsApp na descrição, a gente envia para você. Leia os livros,
receba os Kigans, faça a prática de doação. Toda essa disciplina espiritual vai ajudar você a receber as inspirações do seu anjo da guarda e aumentar a sua energia. E além disso, receber a orientação dos espíritos guias da Happy Science, esses que são espíritos superiores que podem te ajudar. E por último, é importante a gente saber que o nosso anjo da guarda ele está ocupado lá no outro mundo e que a gente não deve ficar toda hora pedindo ajuda para ele, porque ele também tem as funções dele lá no mundo espiritual. O que a gente deve fazer é ter um estilo de vida, se esforçar para ser digno de receber orientações do anjo da guarda. E não toda hora ficar pedindo ajuda, porque pode ser que ele esteja atarefado lá. Claro que quando a gente tem problema, a gente quer uma orientação, a gente faz a oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Isso é importante. Mas mais importante do que isso é você ter uma vida na qual você possa receber inspirações do seu anjo da guarda. E não toda hora ficar pedindo ajuda sendo dependente dele. A gente não deve depender do anjo da guarda. E sim ter uma vida de fé, uma vida de esforço, para que o nosso anjo da guarda queira ajudar a gente. Para que ele olhe e fale, o Gabriel está estudando, ele está se esforçando, vamos ajudar ele. E aí você recebe as orientações do seu anjo da guarda. Esse foi o ensinamento de hoje. A gente vai entrar agora para a parte prática. Então, a gente vai fazer a prática da respiração profunda, seguida da prática de meditação guiada. Vamos lá! Inspire lenta e profundamente pelo nariz, focalizando sua atenção no ar que flui, preenchendo o peito, e vai descendo até a parte inferior do abdômen. Em seguida, concentre-se na expiração, soltando o ar pela boca de forma lenta e silenciosa. Enquanto respira, visualize o sangue com oxigênio fresco circulando por todo o corpo. Assim, as vibrações da sua mente e do seu corpo irão se harmonizando gradativamente. Visualize o sangue com oxigênio fresco circulando por todo o corpo. Assim, as vibrações da sua mente e do seu corpo irão se harmonizando gradativamente. Visualize o sangue com oxigênio fresco circulando por todo o corpo. Assim, as vibrações da sua mente e do seu corpo irão se harmonizando gradativamente. Inspire lenta e profundamente pelo nariz, focalizando sua atenção no ar que flui, preenchendo o peito, e vai descendo até a parte inferior do abdômen. Em seguida, concentre-se na expiração, soltando o ar pela boca de forma lenta e silenciosa. Enquanto respira, visualize o sangue com oxigênio fresco circulando por todo o corpo. Assim, as vibrações da sua mente e do seu corpo irão se harmonizando gradativamente. Visualize o sangue com oxigênio fresco circulando por todo o corpo. Assim, as vibrações da sua mente e do seu corpo irão se harmonizando gradativamente. Visualize o sangue com oxigênio fresco circulando por todo o corpo. Assim, as vibrações da sua mente e do seu corpo irão se harmonizando gradativamente. Inspire lenta e profundamente pelo nariz,
focalizando sua atenção no ar que flui, preenchendo o peito, e vai descendo até a parte inferior do abdômen. Em seguida, concentre-se na expiração, soltando o ar pela boca de forma lenta e silenciosa. Enquanto respira, visualize o sangue com oxigênio fresco circulando por todo o corpo. Assim, as vibrações da sua mente e do seu corpo irão se harmonizando gradativamente. Visualize o sangue com oxigênio fresco circulando por todo o corpo. Assim, as vibrações da sua mente e do seu corpo irão se harmonizando gradativamente. Visualize o sangue com oxigênio fresco circulando por todo o corpo. Assim, as vibrações da sua mente e do seu corpo irão se harmonizando gradativamente.
それでは心を調和してください。 Por favor, acalme a sua mente. 背筋を伸ばしてください。 Endireite a coluna. 背筋を伸ばし、 Com a coluna ereta, 肩の力を抜き、 relaxe os seus ombros 呼吸を整えてください。 e harmonize a sua respiração. Feche os olhos levemente. それでは最初のせせらぎの瞑想に入ります。 Iniciaremos agora a primeira meditação, a meditação do riacho. 手を上に向けて膝に自然に置いてください。そうです。 Coloque as mãos sobre as pernas, com as palmas da mão voltadas para cima. そのままで呼吸を整え、上にあるところのせせらぎの図を、そのビジョンを見ながら、透明なる川の水となって流れていってください。 Harmonize a sua respiração e imagine um riacho cristalino. Torne-se a água desse límpido riacho e flua livremente.はい、それでは Iniciaremos agora 第2禅に入ります。 a segunda meditação. これは風と
雲の瞑想です。 É a meditação do vento e da nuvem. この世を離れ遥かなる世界に飛翔し、 Distancie-se desse mundo, voando para bem alto no céu. 高い雲のそのものとなって、 Transforme-se numa nuvem あなた方は下界を見下ろしていただきたいのです。 e lá de cima olhe para a terra. 手は先ほどと同じく上に向けたままで、 Permaneça com as palmas das mãos voltadas para cima, 光を受けながら para receber a luz do mundo celestial. 風となって空高く舞い上がり、そして雲となって流れていってください。 Transforme-se no vento e voe bem alto. Agora transforme-se em uma nuvem que flutua no céu.
それでは次に第三禅に入ります。 Iniciaremos agora a terceira meditação. これは満月瞑想です。 É a meditação da lua cheia. 満月瞑想にはいく種類かありますが、 Existem várias maneiras de praticar esta meditação. あなた方の心の中に満月を描く方法、 A primeira maneira é imaginar a lua cheia dentro do seu coração. 湖面に映った満月を見つめる方法、 A segunda maneira é observar a lua cheia refletida em um lago. そして密教の阿字観にも似て満月そのものの中に自分が入り込み、自分自身が満月となる方法があります。 A terceira maneira é entrar na lua cheia e então tornar-se ela própria, similar a um método tradicional praticado pelo budismo esotérico. 今日はこの3番目の満月瞑想をやります。 Praticaremos esse terceiro método. あなた方は満月を見つめ、この満月そのものになりきるのです。 Visualize a lua cheia e torne-se essa lua cheia. 神仏の子としての実相は、この満月、光り輝ける満月そのものであるのです。 A sua verdadeira essência como filho de Deus é similar a essa lua cheia, uma lua cheia reluzente. では静かに前に合掌に戻してください。 Calmamente, junte as suas mãos em posição de prece.
第三善ではあなた方は平安を得たことでしょう。 Talvez você tenha encontrado paz na terceira meditação. 第四善ではさらに大いなる喜びを得ることになるでしょう。 Na quarta meditação, você irá experienciar uma alegria ainda maior. 第四善のその1は Na primeira parte da quarta meditação, あなた方自身の自分自身の守護霊との対話です。 você irá conversar com o seu espírito guardião. 心を澄まし耳を澄ましたならば Se você acalmar o seu coração e escutar atentamente, 数十年の間あなた方を見守ってきたあなた方の守護霊の声が聞こえてきます。 você começará a receber orientações do seu espírito guardião, que vem lhe protegendo durante todos estes anos.それでは Agora, 第四善の最後に na última parte da quarta meditação, 幸福の科学高級指導霊団やりの光をいただくこととします。 você receberá a luz dos espíritos guias da Happy Science. 遥かなる天空より A partir do mundo celestial, あなた方の心に数多くの光が差し込んでまいります。 muitos raios de luz irão penetrar no seu coração.
この喜びを、この温かさを知ってください。 Sinta a felicidade e o calor desta luz.
como foi? Espero que você tenha conseguido ficar mais tranquilo e ter recebido muita luz na meditação de hoje. Lembrando que quem tiver interesse pode adquirir o livro As Leis do Sol e o livro A Verdade sobre o Mundo Espiritual também. São livros muito bons para você ter um esclarecimento maior sobre a questão do anjo da guarda, da origem da sua alma, da Gênese, enfim, é um conteúdo incrível. Um abraço e até mais.